Bom dia, igreja, tudo bem? Obrigado, Guerra, obrigado a toda a diretoria. Para mim é uma honra muito grande estar de volta na PIBG, uma igreja que eu amo tanto. Obrigado, querida. Uma igreja que tanto me abençoou, uma igreja que durante boa parte do meu seminário pagou a minha faculdade, que abençoou na minha vida. Uma igreja tremendamente generosa, eu sou muito grato. Foi nessa igreja também que eu conheci minha esposa, Maressa, daqui de Guarulhos, e quando eu fui para Belo Horizonte, não tive como não levar junto, né? Então levei uma parte da igreja comigo, que me abençoa todos os dias. Fica de pé, amor, pessoal, te ver. É a cópia da Letícia, ou a Letícia é a cópia dela, vocês já conhecem. Mas hoje eu quero falar sobre algo muito importante com os irmãos. Hoje eu gostaria de falar sobre generosidade. Mas o que me deixa tranquilo é saber que é uma mensagem que não vai ser dura para essa igreja, porque eu sei que essa é uma igreja muito generosa. Eu sou um fruto da generosidade dessa igreja, e eu sei que essa igreja não tem deixado de ser generosa, e o que deixa meu coração tranquilo, apesar de tudo que vocês estão passando, é que quem cuida dessa igreja é o Senhor. Nenhum outro pastor cuida tão bem dessa igreja quanto o nosso Deus. Ele é o dono, Ele é o detentor dessa igreja, e Ele permanece com ela na palma das suas mãos. Então hoje nós vamos falar sobre a generosidade, e é um princípio que mudou a minha vida, mudou a minha forma de olhar para as minhas finanças, mudou a forma de gerir a minha família, e tem gerado muitos frutos e gerado muitos testemunhos para a minha vida. Generosidade é definido no dicionário como virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus interesses em virtude de outro. Como falar de generosidade sem pensar no próprio Jesus Cristo, que deu a sua própria vida por favor de todos nós? A generosidade, ela é uma prática bíblica, uma prática legítima e uma prática contemporânea que nós não podemos deixar de lado. E o interessante é que enquanto o mundo pergunta o que este indivíduo possui, o nosso Deus pergunta como este homem administra o que tem. Enquanto o mundo pergunta o que você tem de carro, o que você tem de dinheiro, o que você tem de casas, Deus tem perguntado: o que você tem feito com tudo que eu tenho confiado em suas mãos? Enquanto nós olhamos para os valores, Deus olha para o nosso coração. Enquanto nós queremos somar e somar e somar, o nosso Deus, Ele está o tempo todo pensando em repartir, pensando em multiplicar. Enquanto nós estamos dedicando a nossa vida por cifrões, o nosso Deus dedicou a vida dele por corações. Nós olhamos o valor da oferta, o nosso Deus olha o tamanho do sacrifício. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Deixa sua Bíblia aberta, porque durante a pregação nós vamos passear por ela. Eu te incentivo muito a anotar, porque quando nós anotamos, nós retemos 70% de aprendizado. É interessante porque a gente vai num curso, a gente anota. A gente está na escola, a gente anota. Está no trabalho, reunião, a gente anota. E na igreja a gente quer só ouvir isso para absorver. Então eu te incentivo a anotar, porque assim você vai reter muito mais. Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta aí. Coloque seu coração diante do Senhor agora. Paizinho, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Te agradecemos por essa igreja viva. Obrigado, Pai, porque o Senhor não deixou de cuidar da PIBG nem sequer um dia. E o Senhor continua cuidando durante todo esse processo, Pai. Perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, quebranta, Pai, o nosso ego, quebranta o nosso orgulho, e que não seja o Renan falando aqui nessa manhã, mas que seja o Senhor falando em mim e através de mim, Pai. Em nome de Cristo que eu oro, amém. Então, Guerra já me apresentou um pouco, meu nome é Renan, sou pastor na PIB de Belo Horizonte, estou lá há mais ou menos 3, 4 anos, pastoreio a nova geração, e cuido da gestão dos ministérios também. Hoje nós somos cerca de 14 pessoas trabalhando de forma integral, então tem que ter ali alguém cuidando para não dar pau, né? Quando tem muita gente junto, tem que tomar cuidado. E é uma alegria muito grande quando eu venho para Guarulhos passar férias, visitar meus sogros.
eu posso vir e servir a igreja que durante tanto tempo me ajudou. Isso me deixa muito feliz. E antes de nós lermos, eu gostaria de explicar o contexto do que está acontecendo aqui para os irmãos entenderem melhor. No governo do imperador romano Cláudio, houve um grande período de fome no mundo, fato que já havia sido profetizado por Ágabo. Neste mesmo tempo, os judeus que moravam lá em Roma foram expulsos, e uma pobreza avassaladora invadiu todos os cristãos da Judéia, atingiu todos eles. E aí os discípulos de Cristo, que estavam lá em Antioquia, conforme eles tinham e vendiam as suas posses, eles enviavam socorro aos irmãos que moravam na Judéia, por intermédio, eles usavam Paulo, ou Saulo, e Barnabé. O apóstolo Paulo, ao ser enviado aos gentios, ele assumiu o compromisso de não se esquecer dos pobres, o que ele efetivamente se esforçou para cumprir. Dado o contexto, vamos ler então. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porque eu dou testemunho que eles eram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Esse é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra, para que seja forte disposição de realizá-la, seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre os 5 P's da contribuição. Então você que gosta de anotar, nós sintetizaremos aí dessa forma. Porém, antes de tudo, eu gosto de frisar que eu não estou aqui para falar somente de dinheiro. Eu não estou aqui para nós falarmos na espécie real, mas eu estou aqui para a gente falar sobre como Jesus nos ensina a viver, como Jesus nos ensina a gerir o que nós temos, sobre como Jesus espera que a gente se prepare para um estilo de vida chamado generosidade. Porque ou nós escolhemos como usar da melhor forma o nosso dinheiro, ou o dinheiro vai nos usar. Ou você, ainda antes de receber o seu salário, você vai dizer para ele o que será feito com ele, ou daqui a pouco ele vai começar a fazer a sua cabeça. Por isso que a Bíblia, por tantas vezes, fala sobre dinheiro. O dinheiro é um Deus chamado Mamon, que se a gente não destina a ele, ele começa a controlar o nosso coração. E a generosidade, ela é um fruto natural de quem conheceu a generosa graça de Deus. Um esforço de quem quer ser igual a Jesus. Um esforço de quem quer repassar a generosidade de Deus no mundo. É necessário que sejamos generosos. Porque quando a gente olha para as pessoas no mundo, cada um quer somar cada vez mais, principalmente o homem quando casa, ele pensa no bem-estar da sua família, no bem-estar da sua esposa, dos seus filhos, e o sistema aos poucos nos vai convencendo a somar, a agregar, a ter cada vez mais, enquanto isso Jesus está dizendo,
O que importa não é o quanto você tem, mas é o que você faz com aquilo que tem te dado. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Da mesma forma, só conseguimos ser generosos porque Ele foi generoso primeiro. Então, o primeiro P nós vamos observar no versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em primeiro lugar, ser generoso é um presente. A graça ela é um dom imerecido. Quando eu faço uma oferta para alguém, o normal é eu achar que eu estou oferecendo algo. O normal de quando eu dou uma oferta é eu pensar que eu estou abençoando alguém. Mas na verdade, ser generoso é uma dádiva, é uma graça. Sendo assim, é um presente, porque eu não mereço o que eu tenho. Da mesma forma, eu não mereço poder repartir aquilo que me foi dado, mas Deus me dá a oportunidade e o presente de ser generoso com aquilo que Ele me deu. Ser generoso traz mais benefícios para quem reparte do que para quem recebe. Quando eu sou generoso, quando eu tenho um ato de generosidade, eu estou trazendo conhecimento, eu estou trazendo aprendizado, eu estou trazendo um novo padrão, uma nova forma de pensar para a minha vida. E as coisas começam a acontecer diferente. Deus está dando a você um dom que você não merece, de com os recursos dele, que estão em suas mãos, você administrar bem e você socorrer alguém. Então o privilégio não é de quem está recebendo, o privilégio maior é de você, quando está dando, de quando está repartindo, está vendo as suas finanças, está vendo o seu recurso ser multiplicado, e ao invés de só abençoar você, está abençoando mais e mais vidas. Generosidade, portanto, é um presente de Deus. É como um filho que no dia dos pais chega para o seu pai e pede dinheiro para o pai para comprar um presente de dia dos pais. Eu ser generoso com aquilo que Deus está me dando é a mesma coisa. Eu falando: Deus, eu sei que é o Senhor que me dá, mas o Senhor pode me abençoar para que eu consiga abençoar mais e mais pessoas. Olha que lindo, Deus nos dá e nos concede o privilégio de poder também dar. Talvez o nosso ato de contribuição é o momento que a gente mais se assemelha com Cristo. Porque quando eu sou generoso, eu estou repartindo, estou reproduzindo aquilo que foi feito por mim. Nós precisamos entender o reino de Deus como mordomos, que nós temos como trabalho administrar e multiplicar aquilo que Deus nos dá. E a matemática nos ensina que a melhor forma de multiplicar é repartindo. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação aos outros. A generosidade é um presente, pois ela nos proporciona a oportunidade de avaliar a sinceridade do meu coração. Quando eu sou generoso, estou avaliando como está o meu coração. Como eu reparto com alguém, eu estou avaliando como eu estou disposto a lidar com a dor de perder. Quando eu sou generoso com alguém, eu me assemelho a Cristo no momento em que Ele repartiu a sua vida, para que outros também a tivessem. Agora, como que você tem usufruído deste presente que Deus te deu? Dessa oportunidade de ser generoso? Dessa oportunidade de repartir aquilo que Ele colocou e tem colocado todos os dias nas suas mãos? O primeiro P é que ser generoso é um presente. E o segundo P é o P do prazer. Deus ama quem dá com alegria. Olha aí no versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha que contraste interessante, gente. Na mais severa tribulação, grande alegria. Na mais severa pobreza, pura generosidade. Será que nós temos essa mesma maturidade no momento mais difícil da minha vida, financeiramente falando? De na hora que chega aquele boleto que eu não estava esperando, será que eu consigo nesse momento pensar em generosidade?
Será que eu consigo, nesse momento, pensar em repartir aquilo que Deus tem me dado? Porque esses irmãos, na mais severa, extrema pobreza, eles agiram em rica generosidade. E a gente aqui está falando de irmãos pobres. Os irmãos da Macedônia eram pobres. Eles estavam passando por tribulação. Porém, apesar de tudo, eles estavam demonstrando grande alegria, uma abundância de alegria em participar de uma oferta que estava sendo levantada para os irmãos da Judéia. Talvez você esteja olhando aí pensando: Renan, mas quem precisa de ajuda sou eu. Renan, quem precisa que as pessoas sejam generosas sou eu. Talvez você só ainda esteja precisando de ajuda. Talvez você ainda só esteja mirando em si como vítima, porque você ainda não começou a ser generoso. Porque a Bíblia nos ensina que se você quer multiplicar os seus recursos, você tem que ser generoso com o Senhor e com os outros. E esse é um grande problema nosso. Nós estamos o tempo todo olhando para a escassez. Nós estamos o tempo todo olhando para a falta. Eu estou o tempo todo olhando para um carro que eu posso melhorar, para uma reforma que eu posso fazer na minha casa, para uma televisão nova que eu posso comprar, para um celular novo que eu posso atualizar o meu. E eu estou o tempo todo pensando: as pessoas é que me devem algo, Deus é que me deve algo. Agora, quando eu mudo a minha percepção, quando eu mudo o meu olhar, eu começo a perceber: caramba, Deus me deu uma casa, caramba, Deus me deu um carro, cara, Deus me deu uma família, não me falta o que vestir, e já que eu estou bem, agora eu posso pegar o que eu tenho e abençoar, eu posso pegar o que tem me sido dado e repartir, porque ninguém tem tão pouco que não possa abençoar, e ninguém tem tanto que não precisa ser abençoado de forma alguma. Agora, será que você é alguém que está o tempo todo precisando de um assistencialismo, precisando de uma ajuda, porque você é um mau gestor daquilo que Deus tem te dado e você não sabe repartir, você não sabe abençoar, você não sabe prosperar aquilo que tem sido confiado a você? Porque a questão não é o que eu faço, a questão não é o quanto eu tenho, a questão não é o quanto eu acumulei, não são quantas casas eu tenho, quantos carros eu tenho. A grande questão é o que eu tenho feito com aquilo que me foi dado. Prosperidade não é sobre o quanto eu tenho, prosperidade é o quanto eu faço com aquilo que tem me sido dado. E a PIBG é um grande exemplo disso, porque ela tem abençoado e nunca deixou de abençoar nenhum irmão, por mais que passe por momentos difíceis. Não é quantidade de dinheiro, é generosidade de coração. Pensa comigo, dar é muito melhor do que receber. Você dá um presente que a pessoa gosta, que ela está precisando, é muito melhor do que você receber um presente. Você surpreender alguém é muito mais prazeroso do que ser surpreendido. É como no parabéns, já percebeu? Quando você canta parabéns para alguém, você se alegra. Uau, que legal, parabéns. Agora, quando estão cantando parabéns para você, você não sabe nem onde pôr a mão. Você fica sem graça, não sabe o que fazer. Dar é muito melhor do que receber. Suprir é muito melhor do que ser suprido. Deixa eu te contar uma história. No ano de 2002, aconteceu algo muito interessante, numa cidade muito pequena chamada Itaporanga, na Paraíba. O pastor tinha uma igreja batista missionária, e aquela igreja batista missionária tinha um programa de rádio que abençoava muitos irmãos ao redor. E eu já tive o privilégio de poder conhecer uma rádio de uma igreja quando, lá no Rio Grande do Sul, numa pequena cidade chamada Giruá, eu fazia ministério. E nós tínhamos um programa de rádio onde, às vezes, o irmãozinho não conseguia ir até a igreja, mas ele ligava a rádio e ele ouvia a programação. E aquela igreja ali, ela começou a passar por muita dificuldade. E o pastor, entre pagar o aluguel do templo, entre pagar a luz, entre pagar o programa de rádio, ele preferiu manter a igreja em ordem. E ele começou a acumular uma dívida com aquele programa de rádio, com aquela operadora. E se juntaram 3 meses e aquele pastor recebeu um ultimato: ou vocês pagam tudo o que vocês devem, ou o programa de vocês vai ser fechado. O pastor então, desesperado, muito preocupado, no domingo de manhã, leva esse problema para a igreja, desabafa e fala: olha, igreja, nós estamos passando por isso, eu não tenho como tirar do meu bolso, então estou trazendo para os irmãos, para que a gente possa resolver isso juntos. Na terça-feira eu vou na rádio, eu vou negociar, eu vou precisar pagar. E eu conto com a generosidade dos irmãos. E naquela igreja tinha um casal
de idosos chamado Tota e Dona Lourdes. Tota e Dona Lourdes, eles eram meieiros. Para quem nunca morou na roça, meieiro é alguém que se apropria de um terreno, ele cultiva, ele colhe, e tudo que ele colher é dividido entre ele e o dono do terreiro. Então, Tota e Dona Lourdes, eles eram meieiros, eles cultivavam e eles tinham metade, ou seja, não era um casal próspero, era um casal muito simples. Indo embora do culto naquele domingo de manhã, Dona Lourdes vira para o Tota e fala: Tota, nós precisamos ajudar, o pastor trouxe um apelo, nós precisamos fazer algo. Tota fala: Dona Lourdes, nós não temos dinheiro. Ela falou assim: a gente não tem dinheiro, mas nós temos animais, a gente pode fazer alguma coisa. Ele: tá, então vamos dar galinhas. Ela falou assim: não, galinhas a gente tem várias, galinha não vai fazer falta, mas galo a gente só tem um, então nós vamos dar o nosso galo. Segunda-feira de manhã, Dona Lourdes acorda, se arruma toda bonitinha, cabelinho de lado, pega o galinho dela, passa um lencinho umedecido no galo, deixa o galo cheiroso, põe o galo debaixo do braço e caminha em direção à casa do pastor. Segunda folga do pastor, imagina, né? Pegou o pastor de surpresa. Pastor, toma, trouxe um galo para o senhor. Passou com um sorriso amarelo, sem saber o que fazer, pega o galo, entra para casa e começa a pensar o que ele vai fazer. O pastor daquela igreja, certa manhã, vai lá para Belo Horizonte, na 8ª igreja presbiteriana, pregar. E ele conta lá o que Tota e Dona Lourdes fizeram. Ele conta na 8ª igreja presbiteriana que um casal queria abençoar, mas não tendo condições, deu o melhor que tinha, deu um galo. Aquela igreja, admirada com o que aquele casal fez, levanta uma oferta para pagar 5 anos de programa de rádio daquela igrejinha. Só que o pastor Jeremias é um pastor muito conhecido no mundo inteiro. Pastor Jeremias viaja para uma cidade lá no Canadá. E lá no Canadá ele encontra esse exemplo em uma pregação, dizendo que Tota e Dona Lourdes pegaram o melhor que eles tinham, eles deram um galo para abençoar a igreja. Aquela igreja, vendo isso, pensa: mas caramba, que casal generoso. Nós vamos levantar uma oferta para abençoar esse casal. E naquela manhã, lá no Canadá, é levantada uma oferta, e Tota e Dona Lourdes conseguem comprar o terreno onde eles moravam. O pastor do Canadá viaja para Washington, nos Estados Unidos, e conta o mesmo exemplo. A igreja lá em Washington pensa: mas caramba, Tota e Dona Lourdes foram muito generosos, vamos levantar uma oferta para reformar a igreja deles. Esse mesmo pastor viaja para a Ásia, e lá ele conta o exemplo. Quando ele conta, aquela igreja fala assim: caramba, a gente precisa fazer algo para esse casal. E eles levantam uma oferta, e reforma toda a casa e toda a propriedade onde Tota e Dona Lourdes moravam. Tudo isso por causa de um galo. Entende quando aquela viúva vai colocar ali as moedas, e muitos julgam porque o que ela estava colocando era um pequeno valor. E Jesus Cristo, olhando, ele fala: essa mulher, por mais que tenha dado centavos, deu muito mais do que vocês que estão dando 1.000, 2.000, 3.000, porque a oferta dela foi de coração. Ela não deu a sobra, ela deu algo que ia doer, ela deu algo que ia sentir. Deus, gente, Ele não olha o volume, Deus olha a generosidade, Deus olha a alegria do nosso coração em repartir. A alegria dos irmãos da Macedônia em dar é tamanha, que quando a gente observa, Paulo, ele não precisa fazer apelo emotivo, Paulo não precisa fazer uma campanha, Paulo não precisa insistir. É o contrário, é os irmãos que insistem, eles falam: nós queremos participar. Eles pediram muito para ofertar. É como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, eu sei que está difícil, eu sei que vocês estão apertados financeiramente, não se preocupem. E os irmãos estão dizendo: Paulo, nós também queremos fazer parte do que Deus está fazendo, nós também queremos contribuir, nos deixe participar do que Deus está fazendo no mundo. Muitos de nós acabamos perdendo o foco no caminho. Pensamos que muito teremos quando muito acumularmos. Porém, no reino de Deus é totalmente diferente. A palavra de Deus nos mostra que quem for fiel no pouco, será fiel no muito. Que quem aprender a administrar o pouco, administrará o muito. Todo o recurso que temos vem de Deus. Agora, se nós retemos, não tenho por que lhe enviar mais, porque as minhas mãos estão ocupadas segurando aquilo que me foi dado. Agora, quando Deus me dá, eu reparto. Deus olha para as minhas mãos e fala: caramba,
já liberou. Ele envia mais, eu reparto. E Ele envia mais, eu reparto. Porque quando Deus envia e eu seguro, não tem como eu receber mais nada, porque eu estou ocupado segurando aquilo que já me foi dado. Agora, quando Deus me envia, eu sou um canal que flui, que abençoa, que reparte. Nunca para de chegar, porque nós entendemos como funciona o reino de Deus. Claro que nós não vamos repartir pensando em receber mais, mas algo que eu tenho aprendido é que dinheiro não é uma semente que eu tenho que comer. Dinheiro é uma semente que eu tenho que plantar, que quando eu planto, eu colho não só para mim, mas os outros também vão comer daquilo. É como um rio. Já percebeu? O rio que mais passa água é o rio que mais abençoa nascentes. O rio que mais corre água é o rio que distribui para que outras nascentes também tenham. Como eu falei no começo, talvez você tenha tido falta. Talvez tenha te faltado recurso, porque você está ocupado demais, pensando em como reter o que tem sido te dado, lhe entregado. Agora, quando você parar de se preocupar em segurar e começar a perguntar para Deus, como que eu posso abençoar? Como que eu posso repartir? Como que eu posso entregar? Deus vai entender que Ele pode dar cada vez mais. Eu nunca conheci ninguém que conseguiu ser mais generoso do que Deus. Você, meu irmão, nunca vai conseguir abençoar mais do que Deus te abençoa. Você nunca vai conseguir entregar mais do que Deus te entrega. Então, quando Deus colocar no seu coração a vontade de ser generoso, seja. E por mais que não haja vontade, que você possa se esforçar, porque esse é um princípio do reino dos céus, Muita gente não prospera porque ainda não entendeu. Prosperidade não é eu ter de sobra. Prosperidade é onde eu estar, não faltar nada para ninguém. Prosperidade não é eu ter de sobra. Prosperidade é onde eu estiver, não vai faltar nada para ninguém. Porque o que eu tiver, eu vou repartir. E por mais que seja pouco para cada um, todo mundo vai ter. Olha o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Provavelmente aquele menino tinha saído de casa com uma merenda, uma merendeira, para ele lanchar durante o dia. E vendo uma multidão, ele pensou, eu posso ajudar com o que eu tenho. Interessante que esse menino não pensou, cara, o que eu tenho é muito pouco. Cara, o que eu tenho não vai abençoar nem 10 pessoas. Mas sabe o porquê abençoou todo mundo mesmo tendo pouco? Porque não era sobre ele, não era sobre os 5 pães e 2 peixinhos, mas era sobre quem ele estava colocando. Não é o seu trabalho, não é o seu salário, não é sua gestão financeira, mas é em quem você confia a sua vida, é em quem você deposita os seus recursos. Você põe o seu dinheiro onde você acredita. Nosso Deus depositou todo o tesouro dele em pessoas. O melhor lugar para você colocar o seu dinheiro é onde Deus colocou, em pessoas. Pessoas sempre serão o seu melhor investimento. A sua alegria não deve estar em ver a sua conta gorda, a sua garagem cheia de carros, a sua geladeira cheia de alimentos e recursos parados. A sua alegria deve estar em ver Deus usando os seus recursos, os recursos que Ele te deu, para ajudar outras vidas. A sua alegria deve estar em participar do que Deus está fazendo. Viva por coisas eternas e não por coisas temporais. Deus não precisava ter entregado seu filho. Já pensou nisso? Ele poderia ter entregado 1000 cordeiros, poderia ter feito uma estátua, poderia ter entregado o tesouro. Mas eu imagino Deus olhando e pensando, o que eu posso entregar? O que eu tenho de melhor para entregar para as pessoas? Tem que ser meu filho, é o melhor que eu tenho. Deus, olhando para cada um de nós, entregou o que mais doeria em seu coração. Agora, será que eu tenho repartido aquilo que me sobra? Ou de fato tenho me organizado e entregado algo para Deus? Na alegria, na hora de ser generoso, qual o P que tem dominado o seu coração? O P do prazer ou o P do pesar? Então, só para a gente relembrar, o primeiro P é o P do presente.
O segundo P é o P do prazer. E o terceiro P é o P da prioridade. Versículo 5. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Talvez até hoje você não tenha sido generoso e muito menos dado a sua vida a Deus. Talvez você até tenha tentado segurar tudo em suas mãos, mas nada na sua vida tem feito muito sentido. E por mais que você tente aumentar os seus recursos, as coisas não param. O dinheiro não fica, nada faz sentido. Ou você até tem tentado fingir ser generoso, mas ainda não entregou o seu coração a Deus. Saiba que primeiramente, antes de tudo, o que Deus mais quer é seu coração. Tem muita gente que pensa que Deus quer ser a prioridade em nossas vidas. Eu discordo. Deus não quer ser a prioridade da minha vida. Deus quer ser o papel onde eu estabeleço as minhas prioridades. Não é um item que eu linko nos meus afazeres, mas Deus é a minha vida e diante dele eu escolho as minhas prioridades. Olha o que Paulo diz aqui, que eles se entregaram a Deus. Eu aprendi que quando Deus nos chama, Ele não nos deixa faltar nada. E a minha vida é um grande exemplo disso. Eu venho de uma família muito simples. E quando eu tinha 18 anos, Deus me chamou para o ministério. E Deus deixou muito claro para mim que Ele queria que eu fosse lá para o Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Ijuí, para fazer um projeto missionário. E eu lembro que a minha mãe, uma baita mãe coruja, eu sou filho caçula, não queria de jeito nenhum que eu saísse de casa. Mas como eu já tinha 18 anos, ela também não queria me segurar. Espertamente ela fez um trato comigo. Olha, eles mandaram uma lista de muitas coisas que a gente não tem condições. Se Deus enviar tudo que tem nessa lista, você pode ir. Agora, se Deus não enviar, a gente vai entender que não é para ir. Naquela lista tinha muitas coisas, mas eu vou resumir aqui para os irmãos entenderem. Uma delas era um notebook. Minha família não tinha condições nenhuma de comprar um notebook. Isso a gente está falando de 2014, 2015. E eu lembro que a minha igreja, na época, era muito pequena. A minha igreja devia ter uns 30 membros. E num domingo à noite, uma irmãzinha, eu não tinha falado nada com ninguém, uma irmãzinha, uma senhorinha, chega para mim e fala assim: Renan, o meu marido não é crente. Meu marido não é crente, fala assim, né? Mas, mesmo sendo espírita, ele chegou para mim e falou que era para eu te entregar essa caixa. Não sei porquê. Eu vou para casa com aquela caixa, eu abro aquela caixa e naquela caixa tinha um notebook. Falei, ó, Deus começou a agir. Outra coisa que tinha naquela lista que eu não tinha condições, olha que simples, mas eu não tinha condições, era um tênis de caminhada. E o meu irmão, na época, ele pastoreava na Iba Viva, aqui em Vinhedo. E eu lembro que o meu primeiro sobrinho nasceu, nós viajamos para conhecer meu sobrinho, entramos no condomínio do meu irmão, e quando a gente entra no condomínio do meu irmão, dentro de condomínio é comum ter bota fora, e tinha um bota fora e uma casa, uma bancada tipo essa, uma placa escrito doce, uma caixa da Nike lacrada e um tênis no meu número. Falei, caramba, Deus está comigo nessa. Minha mãe esperta falou assim, não, ainda falta o dinheiro da mensalidade e as passagens para o Rio Grande do Sul. Volto de viagem, chego na igreja, uma outra irmãzinha chega para mim e fala assim, filho, Deus mandou te dar esse envelope. É uma pequena economia que eu tinha lá em casa, mas Deus falou que é para te entregar. Quando eu chego em casa, tinha exatamente o valor de 2 passagens de ida para minha mãe e comigo, uma de volta para ela voltar e a primeira mensalidade da faculdade. Deus trabalha com pessoas. Deus não coloca o recurso deles em instituições, em projetos, Ele coloca em pessoas que estão dispostas a viver o que Ele tem. E desde então, a cada novo desafio, eu vejo uma nova oportunidade de presenciar os milagres de Deus. Eu nunca tive sobrando, porém nunca me faltou, muito menos para abençoar as pessoas. Sempre que nós pensamos em oferta, em generosidade, nós pensamos naquilo que vai nos sobrar. Ah, eu ganho 3 mil reais, vai me sobrar 200 reais, então esses 200 reais eu faço algo. Mas saiba que Deus não quer a sua sobra, Deus quer a sua oferta sacrificial. Há pessoas que ofertam 2, 3 mil, 10 mil reais, achando ser generosidade.
Mas Deus não se agrada porque aquilo é uma sobra. Deus quer que seja algo de coração, algo priorizado, algo organizado. Nós vemos isso claramente na oferta de Caim e Abel. O que Deus rejeitou não foi a oferta de Caim, mas sim o coração dele. E o que Deus aceitou também não foi a oferta de Abel, mas sim o seu coração generoso. Enquanto tem pessoas que doam R$10 pensando que é pouco, mas por ser tudo o que tem, elas foram generosas e esses R$10 alegram a Deus, porque Ele sabe que a confiança da segunda pessoa não está nos R$10, mas em quem ela está entregando os R$10. Deus quer ser uma prioridade nas suas finanças. Deus quer que a sua generosidade não seja a sua sobra, mas que seja uma prioridade. Antes ainda de receber o seu salário, escolha o que vai para Deus, escolha o que vai para irmãos. Dízimo é totalmente diferente de oferta. Dízimo é uma forma de eu devolver aquilo que me foi dado. Oferta é uma forma de eu abençoar e repartir aquilo que está sendo me dado. É como quando a viúva vai depositar a sua oferta. E talvez ali naquele dia tiveram caras que depositaram 10 vezes mais o que aquela mulher depositou. Mas Jesus, ele se alegra com a atitude daquela viúva. Porque enquanto os outros depositavam toda a sua sobra, ela depositou tudo o que ela tinha. E ficou dependendo somente do Senhor. Quando nós priorizamos a generosidade, nós nos tornamos parecidos com o nosso Deus. E o maior ato de Deus foi entregar o seu Filho, nos ensinando da melhor forma sobre generosidade, sobre entregar tudo de si. E quando nós entendermos que somos como Ele é, nós aprenderemos a dar como Ele se deu, de maneira inteira e incondicional. Afinal, Ele amou tanto o mundo, que Ele deu, e não deu qualquer coisa, não deu a sobra, não deu o que podia faltar. Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho. O que você tem feito com as suas finanças? Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua organização? O quarto P é o P da progressão. Começa pequeno e vai aumentando. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos depender dEle. E quanto mais eu depender de Deus, mais eu vou entender que não é sobre o meu dinheiro, mas sobre viver por uma causa. Não adianta nós querermos, versículo 6, assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Não adianta nós queremos ser generosos apenas uma vez ou outra, quando nos sobra algo, quando eu recebo o meu 13º, quando eu recebo uma promoção. Nós precisamos ser constantes e progressivos. Na medida que Deus me confia recursos, eu vou abençoando e Ele vai mandando mais e eu vou abençoando mais. Presta atenção, eu não devo ser generoso para receber mais, mas eu devo ser generoso porque tem sido me dado muito mais do que eu mereço. Versículo 7, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. O que Paulo está dizendo é que não é suficiente crescer em conhecimento, crescer profissionalmente, e não crescer no amor ao próximo, e não crescer na generosidade. Assim como nós temos abundado em conhecimento, abundado em profissão, nós também precisamos abundar na graça da generosidade. Na igreja primitiva, os irmãos vendiam, gente. Eles vendiam as suas posses e entregavam para que aquilo fosse usado em prol do reino. Não estou dizendo para nós vendermos as nossas posses, mas também nós não podemos deixar de aprender com esses irmãos. Nós precisamos progredir em nossa generosidade. Talvez para uma só pessoa fique pesado ajudar, por exemplo, no que o Guerra está falando. Para uma só pessoa fique pesado ajudar todos os domingos. Mas se uma igreja de 300, 400 membros, todos começarem a ajudar, vai ficar até leve demais. E as pessoas vão sentir falta de servir. Cara, eu estou com saudade. Arruma uma área para eu servir também. Talvez para uma só pessoa tenha estado pesado ajudar nas obras das igrejas,
ajudar em ações e sustentar todos os sonhos que Deus tem dado. Mas se todos como um corpo fizermos isso junto, daqui a pouco nós teremos que sonhar ainda mais alto e pensar, cara, onde que está faltando igreja para a gente colocar? Onde que está faltando recursos para a gente enviar? Porque se nós formos fiéis naquilo que Deus está fazendo agora, Ele vai fazer muito mais através de nós. Imagina Deus pensando, a primeira igreja batista de Guarulhos tem usado muito bem os seus recursos. Então eu posso enviar mais porque eu sei que eles usam de maneira devida. E a primeira igreja batista em Guarulhos vai pensar, caramba, Deus não para de nos abençoar, vamos abençoar mais. E Deus vai olhar e falar assim, eu preciso abençoar mais. E vira um ciclo porque nós entendemos como funciona o reino de Deus. Versículo 10, esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram primeiros somente não a contribuir, mas também a propor este plano. É muito comum do ser humano começar algo e depois a empolgação passar. Aposto que o Guerra, no começo do ano, propôs emagrecer 10 quilos, e deve ter ganhado mais uns 3 esse ano. É normal a gente propor de ler 12 livros no ano, chegar a outubro ter lido 3, porque a gente começa as coisas empolgados e o tempo vai passando, a gente vai desanimando, a gente vai desistindo, a gente vai deixando de lado. Por isso a Bíblia está nos enfatizando aqui que nós precisamos ser constantes e progressivos. Se eu quero cuidar da minha saúde, que seja constante e progressivo. Se eu quero melhorar o meu intelecto, que seja constante e progressivo. Porque melhor do que começar bem é permanecer bem. Melhor do que começar muito bem é terminar pelo menos bem. Nós precisamos ser constantes e progressivos. Generosidade não deve ser só boa intenção. Não deve ser só quando estamos emocionados. A generosidade deve ser progressiva. Não é só praticar, mas também é querer. Paulo está exortando os irmãos que haviam começado muito bem, mas tinham deixado de lado, tinham parado. Nossa vontade deve estar em ser generosos, não eventualmente, mas como estilo de vida. E o quinto e último P, é o P da perseverança. Versículo 11. Agora, completem a boa obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Nós precisamos completar o que já começamos. Precisamos encarar o reino como nosso e trabalhar como filhos investindo na casa que é nossa, para que como houve vontade, haja também cumprimento, assim como nós sonhamos e possamos realizar. Nós precisamos olhar para o reino de Deus como um filho que trabalha na empresa do Pai. Um filho que trabalha na empresa do pai não está preocupado com o salário, porque ele sabe que tudo que é da empresa é dele também. Um filho que trabalha em prol do reino de Deus não está preocupado com os recursos, que sabe que tudo que é do pai é dele também. Nós precisamos, além de perseverar, ser proporcionais, sendo generosos na medida em que nós temos abençoados. A proporção é prova da sinceridade, de gratidão. Nós devemos ser generosos de acordo com as bênçãos que nós temos recebido. Porque quando há proporcionalidade e perseverança na oferta, não há sobrecarga para ninguém. Nós entendemos errado, porque quando Jesus ele vai ceiar, primeiro ele reparte, depois ele come. Nós temos comido primeiro para depois repartir. Tem faltado, porque a gente tem comido antes de repartir. Vamos supor que a gente seja aqui nessa manhã 100 pessoas. Se eu trouxesse 100 pães e colocasse sobre essa mesa, e uns comessem 5, outros comessem 4, outros comessem 3, ia faltar para muitos. Mas a culpa não é minha. A culpa é daqueles que primeiro comeram para depois repartir. Nosso Deus, Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Os recursos dele são infinitos. Ele tem abençoado todos os dias. Ele tem dado, tem dado, tem dado. Mas talvez ao invés de plantar a semente, você tem comido. Talvez você, antes de repartir, você tem comido.
E após a ressurreição de Cristo, os discípulos eles não reconhecem ao encontrar Ele numa caminhada. Jesus aparece para eles no caminho de Emaús, mas eles não reconhecem Cristo. E Jesus vai conversando, Jesus senta numa mesa com eles. E eu acho lindo quando a Bíblia fala que ao partir do pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que ali estava Jesus. Porque a maior marca do nosso Deus é um Deus que reparte, é um Deus que entrega, é um Deus que abençoa. Como posso eu querer ser cristão, querer ser um pequeno Cristo, se eu não tenho repartido o que tem sido me dado, se eu não tenho abençoado? Nós vemos o amor constrangedor dos irmãos, primeiros irmãos, em uma carta redigida por Cláudio, o imperador romano da época. E o imperador lamenta na carta o avanço do cristianismo, porque essa nova religião estava afastando as pessoas dos deuses romanos. Vamos ver nessa carta o que Cláudio fala. Vamos ver o que ele escreve. Só um adendo: quando Cláudio fala sobre ateísmo, ele está dizendo sobre o cristianismo, porque o cristianismo naquela época fazia as pessoas não acreditarem nos deuses romanos. Então o cristianismo era considerado um ateísmo. Olha o que ele escreve: o ateísmo, cristianismo, tem crescido especialmente por meio do serviço amoroso que presta a desconhecidos, por meio da sua cuidadosa atenção e também ao enterrar mortos. É um escândalo que não haja um único cristão que seja mendigo, e que os cristãos não se preocupam apenas com seus pobres, mas também com os nossos, enquanto aqueles dentre o nosso povo pedem em vão pela ajuda que nós deveríamos prestar. Talvez ouvindo essa mensagem você esteja pensando: Renan, realmente eu não sou generoso, realmente eu não tenho repartido o que Deus me deu, e provável que nem você e nem eu estejamos de fato sendo generosos, ou talvez estejamos longe de ser, porque ninguém nasce generoso. Nossa natureza é outra, nós nascemos no pecado, nós nascemos com a crise da orfandade, nós falamos sobre ontem, a crise da falta, a crise da escassez. Mas em João fala que nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus, e a partir do momento que Deus me adota, eu entro para uma cultura, eu entro para uma família de generosidade, de entrega, de fartura, de prosperidade. E agora nós precisamos nos esforçar. É algo que o Espírito Santo nos convida a modificar, de trocar o egoísmo pela generosidade, de trocar o egocentrismo pelos outros, de trocar só a minha casa para abençoar também outras casas. Enquanto todos pensam em acumular, seja quem entrega. Há muitas formas de ser generoso sem ser com dinheiro. Enquanto todos pensam somente em ser elogiado, seja quem elogia. Enquanto muitos pensam em só ser procurado, seja quem procura. Enquanto muitos pensam em ser valorizado, seja quem valoriza. Enquanto muitos só pensam em gastar, seja quem ajuda. Seja generoso em simpatia. Enquanto todos olham para o seu mundinho, para o seu umbigo, para a sua correria, seja você atencioso com as pessoas. Seja generoso em gentileza. Enquanto todos são mal educados, seja você quem dá a vez, quem ajuda, quem serve. Com certeza você conhece alguém que você pode fazer algo por ele. Se pergunte pelo menos uma vez por semana: como eu fui generoso com alguém essa semana? Porque no mundo onde todo mundo só consome, seja você também quem reparte. Certa vez um empresário muito bem sucedido levou toda a sua família, sua esposa e seus filhos para almoçar na casa de um dos seus funcionários. E quando essa família chega na casa de um dos seus funcionários, os filhos dele começam a estranhar, porque naquela casa tinha 3 carros na garagem. Em cada quarto dos filhos daquele cara tinha um PlayStation. A sala parecia um cinema. O quintal tinha piscina, a casa era muito top. E quando eles estavam indo embora, eles entraram no carro do seu pai e eles falaram: pai, eu não estou entendendo nada.
Quem é chefe de quem? Porque o Senhor é o patrão dele e os filhos dele têm muito mais do que a gente. O Senhor que paga o salário dele e eles têm muito mais luxo e conforto do que nós. E aquele pai falou: olha, eu entendo a indignação de vocês, mas chegando em casa eu explico. Quando chegou em casa, ele foi até o seu quarto, pegou um caderninho, chamou seus filhos e ele começou a mostrar no caderninho. Tá vendo? Nós pagamos a faculdade de medicina de fulano e hoje ele tem abençoado lá na Paraíba. Tá vendo? Nós estamos ajudando essa família que está desempregada. Tá vendo? Nós estamos sustentando uma igreja missionária lá no Nordeste. Tá vendo? Nós estamos abençoando a implantação de uma igreja lá no Sul. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E quando os filhos começaram a perceber que eles não tinham luxo e conforto, porque o que entrava era para abençoar pessoas, eles começaram a chorar constrangidos. Isso é uma história real, e hoje os filhos desse homem são grandes pessoas, CEOs, super generosos, porque palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Quer ensinar os seus filhos a serem generosos e a lidarem bem com o dinheiro? Seja você generoso. Fique de pé, vamos orar. Antes de orar, eu queria que você fizesse um compromisso com o Senhor nessa manhã. Que a Bíblia está repleta de textos falando sobre dinheiro. Mas não falando sobre dinheiro, nos ensinando a adorar o dinheiro. Pelo contrário, nos ensinando a administrar o nosso dinheiro. E talvez tenha te faltado, talvez você esteja viciado no assistencialismo, porque está faltando você começar a ser generoso com aquilo que Deus tem te dado. Feche os olhos e assuma um compromisso com Deus essa manhã, de independente do que você tem, independente do quanto você tem, de você aprender a repartir antes de comer, de você aprender a abençoar, porque Deus tem nos dado infinitamente mais. Eu lembro um dia, eu era aqui dessa igreja, eu queria ir no Radical, e eu mandei no grupo: pessoal, alguém tem uma roupa do Radical para me emprestar? E o Guerra, de prontidão, de imediato, falou assim: pode ir lá que eu vou te dar uma. Não falou nada para ninguém, mas isso nunca saiu do meu coração. Generosidade marca. Talvez esses R$90 ele podia ter comido no McDonald's, nem lembraria. Mas algo que ele fez há 4, 5 anos atrás nunca saiu do meu coração. Você tem a oportunidade de marcar vidas. O que você tem escolhido fazer com aquilo que Deus tem te dado? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque a Tua palavra ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Obrigado porque, como fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensino e para correção e para nos ensinar todos os dias a estarmos mais próximos de Ti, Pai. Obrigado porque eu sei, eu testifico que essa é uma igreja generosa, que abençoa infinitamente mais. Que o Senhor continue enviando recursos e que hoje possamos assumir um compromisso com o Senhor, de independente de quem ganhar na presidência, a igreja vai fazer a diferença, porque a igreja é responsável pela sociedade. Faça em nós e através de nós, em nome de Cristo que nós oramos, amém.